Filhas, filhos, porque filhas e filhos, porque somos todos filhos de Deus, não é verdade? E claramente o que vamos falar? Vamos falar do nosso abençoado caderno da gratidão, porque o último vídeo que eu pus, as pessoas falou muito do caderno da gratidão, que estão inspiradas em, né, de fazer o caderno da gratidão, começaram a fazer, e estão fazendo, estão muito felizes. Gente, o caderno da gratidão é uma forma que você tem para conversar com Deus, né? A gente fala ser interior, ser inteligência divina, mas é Deus que habita em você, minha querida e meu querido, entende? Então, gente, olha, só pra mim te dar um exemplo, que a gente, quando escreve nosso caderno da gratidão, quando a gente fala ao carnal, né? Porque, eu quero, eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal viagem, eu quero aquele trabalho, eu quero aquilo. Mas tudo vai acontecer conforme for para a sua felicidade, para a sua vida, não só carnal como espiritual. E quem vai cuidar disso? Quem é? É o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que sabe de todas as coisas. Um exemplo, você pode, quando você começar a fazer seu caderno da gratidão, você vai observar. E eu vou te dar um exemplo aqui de quando eu comecei a escrever o caderno da gratidão. Eu comecei a escrever em 2019, 20. E esse aqui que eu escrevi, e eu vou falar de uma pessoa muito, muito maravilhosa. Olha, eu escrevi essas coisas aqui, eu escrevi 16 coisas, mas eu escrevi no dia 10/9/2020, quando eu ainda estava lá nos Estados Unidos, porque eu morava nos Estados Unidos, morei lá 12 anos, e fui pro Brasil em 2021. Só que em 2019, 2020, eu já escrevia agradecendo o que eu ia fazer, o que eu ia viver, né, o que ia acontecer. Eu já escrevia já meu caderno da gratidão, mas só que só realizou coisas que foi fundamental para aquele momento que eu estava vivendo e para minha vida, que eu vejo e falo, pô, gratidão, universo, eu encontrar felicidade naquilo que estou vivendo, e não só a mim, como todos ao meu redor, entende? Como a minha família, como meu esposo abençoado, meu filho. E lembre que família não é família toda a sua família, é família que você constrói, tá? É muito bom lembrar disso, mas depois eu posso fazer um vídeo contando sobre isso, tá? Família que você constrói, não é irmão, mãe, pai, tio, não, senhor. Família, a fundamental é a que você constrói. Então vamos lá, gente. Eu escrevi 16 coisas, mas eu não vou falar 16 coisas que eu escrevi. Eu só vou falar as coisas que realmente aconteceu, que era fundamental para minha vida. Por exemplo, eu escrevi aqui, gente, porque todo começo de mês, meio de ano, fim de ano, eu sempre gosto de fazer, me organizar. Assim, ou, por exemplo, até mesmo no domingo, eu gosto de organizar a minha semana. Depois posso falar sobre isso, como você pode começar a fazer isso, né? Porque claramente eu passo isso para as minhas mentoradas ou para as pessoas ao meu redor. Organize sua semana, organize seu mês, e você vai ver como a sua vida vai ser mais produtiva, você vai ver mais resultados na sua vida. Gente, é muito maravilhoso você ser uma pessoa organizada em toda parte da sua vida, tá? Então vamos lá, gente. Olha, aqui eu escrevi assim: primeiras coisas que eu tenho que fazer quando eu chegar em Rondon do Pará. Rondon do Pará é a cidade onde minha mãe mora. Que eu saí de lá, eu tinha 15 para 16 anos. Olha só, muito tempo, gente, que eu saí dessa cidade. E aí, gente, eu escrevi assim: eu vou abrir uma conta de banco, porque claramente eu tinha que abrir uma conta no banco. Isso eu abri. Abri a conta no banco. Colocar as minhas casas, minhas casas no meu nome, porque era o nome da minha mãe. Isso eu não fiz porque eu vendi as casas, então isso não aconteceu, porque era desnecessário, né? E não ia fazer nenhum sentido para minha vida. Cercar o meu terreno, cerquei o terreno, mas vendi a casa já cercada. E ver meu filho Joaquim. Ver meu filho Joaquim porque eu já tinha 12 anos que eu não via ele. Quando eu fui para os Estados Unidos, deixei ele com o pai, né? E ele mora em Minas Gerais e minha mãe mora em Rondon do Pará. E eu fui primeiro para Rondon do Pará ver minha mãe, porque minha mãe estava doente, e depois fui ver meu filho,
justamente no aniversário dele, que foi em abril. Mas vi meu filho, né? Já duas coisas aí que aconteceram, três coisas, né? E aí o outro é assim, ficar 3 dias no Rio de Janeiro com meus 2 filhos. Gratidão, Senhor. Sim, isso aconteceu também. Só que eu não fiquei só 3 dias. A gente ficou 2 semanas no Rio de Janeiro. E foi melhor do que eu imaginei, gente. Melhor do que eu imaginei. Porque aqui eu escrevi 3 dias com meus 2 filhos. Eu nem contei meu marido. Olha só que incrível, né? Só que sim aconteceu. A gente ficou 2 semanas. Eu, meu filho Andy, meu filho Joaquim, minha esposa abençoado. Dias maravilhosos lá no Rio de Janeiro. Isso aconteceu. Arrumar minha casa. E pro Maranhão conhecer a minha abençoada irmã Conceição e meus 3 sobrinhos. Isso também aconteceu. Mas já vou contar sobre isso. Eu fui conhecer Eu fui no Maranhão pela primeira vez, conheci meus sobrinhos e foi maravilhoso. E conheci minha irmã. Colocar os meus 2 filhos na escola. Quando eu escrevi isso aqui, eu pensei que eu ia ficar morando no Brasil por muito tempo e eu pensei que meu filho Joaquim ia morar comigo um tempo, né? E por isso que eu coloquei aqui. Hoje eu tô tão feliz, coloquei meu filho. Hoje eu tô tão feliz, agradecida, porque eu coloquei meus 2 filhos na escola. Só que isso não aconteceu, eu só coloquei o Angel na escola, porque o Angel tem 11 anos, claramente vive comigo, e ele ficou, o ano que eu fiquei no Brasil, porque agora eu tô em Portugal, né, gente? A gente ficou 1 ano no Brasil, ele ficou estudando no Brasil. O Joaquim, ele só vinha nos visitar nas férias e passar Natal, Ano Novo e voltava pra Minas Gerais, sua vida normal. E aí, gente, arrumar meus dentes. Sim, arrumei meus dentes porque eu tava com. Fiz canal. Eu tinha obturação que eu fiz com 15, 16 anos. Muitos anos. Então tava muito funda. Então eu só troquei. Mas arrumei meus dentes. Isso aconteceu. E as outras coisas aqui que não aconteceram. Então, em 16 coisas que eu escrevi aqui, só 5 ou 6 aconteceu. Por que só essas coisas aconteceu? Porque é as coisas fundamental para minha alma, né? E pro meu ser feliz. Porque as coisas que eu escrevi aqui foi o carnal que escreveu. Eu quero isso, quero aquilo, material. Então, o material não era tão fundamental. O fundamental era eu cuidar do meu sorriso, né? Era eu abrir a conta no banco, porque eu precisava, né, mexer com dinheiro, né? Eu precisava meu filho, porque já tinha muitos anos que eu não via meu filho. Conhecia minha irmã, conhecia meus sobrinhos. Isso era felicidade. E isso é que faz o bem para minha alma, não é verdade? E tudo isso aconteceu. Vendi as minhas casas, porque isso era necessário também. Isso foi fundamental pro tempo que eu vivi no Brasil, entende? E olha só que incrível, gente. Eu vou contar rapidinho da minha irmã Conceição. Nessa mesma época que eu tava escrevendo aqui no canal da Gratidão, eu escrevi, hoje eu tô feliz agradecida, que conhecia minha irmã Conceição. Ela é a minha irmã mais velha. Eu não conhecia ela. Então, aqui eu escrevi que eu estou conhecendo a minha irmã. E a Rosana Carnal imaginou, vou separar uma quantia de dinheiro para mim gastar com as passagens que eu vou lá no Maranhão conhecer ela e meus sobrinhos. Mas nesse exato momento que eu estava lá sentada, concentrada, escrevendo meu caderno da gratidão, Deus falou assim: Rosana, você não vai precisar dessa quantia. Porque, por exemplo, eu escrevi que eu precisava de R$500. Hoje eu estou tão feliz e agradecida que tenho R$500 para ir no Maranhão visitar a minha irmã, conhecer a minha irmã Conceição e meus sobrinhos. Na verdade, hoje eu estou tão feliz e agradecida porque tenho R$500 para ir conhecer minha irmã e meus sobrinhos. E Deus falou assim: você não vai precisar desse dinheiro. Só isso que ele falou. Você não vai precisar dessa quantia para você conhecer sua irmã. Tudo bem. Eu me calei. E continuei escrevendo. A Rosana Carnal aqui escrevendo, né? Eu preciso de 500, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo. Beleza. Gente, quando foi em 2021, que foi quando eu fui pro Brasil, foi aí na grande pandemia que a gente teve, né, gente? A minha mãe tem diabetes, então o pé dela feriu. Deu uma ferida, aquela ferida crescendo, que ela teve que ser internada. E quando ela foi internada, não tinha ninguém para cuidar dela. E como eu já estava me organizando para ir para o Brasil e viver a minha vida abençoada, que eu já estava procriando, né, no meu canal da gratidão e no universo espiritual, né,
E uma dessas coisas eu tinha que passar pelo Brasil. E aí o que acontece, gente? Chegamos no acordo, a minha irmã falou, vou para Rondônia do Pará, ficar com a mãe uns dias, enquanto você chega. E assim aconteceu. Minha irmã foi e ela saiu do hospital num dia e eu saí dos Estados Unidos, cheguei lá em Rondônia do Pará no outro dia. Então, conheci a minha irmã Conceição pessoalmente. E eu não precisei. Aí, na hora que eu vi a minha irmã Conceição, eu até abracei ela, que foi um abraço tão gostoso, do jeito que eu fico lembrando até hoje, assim, eu sinto aquela sensação ali na cozinha da casa da nossa mãe. Ai, gente, dá vontade até de chorar, que foi muito emocionante o nosso encontro. Na hora que eu abracei ela, eu senti aquela vibração e a reação, que eu sempre faço isso. Era isso que Deus falou comigo, que eu não ia precisar do dinheiro para conhecer minha irmã, porque ele ia causar situações que o ser humano não acredita ou discorda, na verdade, que é impossível, né? Isso é impossível de acontecer, né? E isso aconteceu. Então ali eu entendi o que Deus quis falar comigo. Você não vai precisar dessa quantia porque você vai conhecer ela pessoalmente. Mas sim, gente, depois que a gente se conheceu e meses depois, eu fui no Maranhão conhecer os meus sobrinhos lá. E depois eu vou fazer um vídeo contando como foi essa viagem, porque nesse momento também da minha viagem, eu fiz um complaint com Deus, eu bati boca com Deus, né? E Deus me deixou coisas bem claras que eu vou compartilhar com você, porque eu gosto muito de contar a minha história, né? Eu e Deus, porque é até aqui que Ele tem me trazido, né? Sempre me perguntam, Rosana, quem te trouxe até aqui? É a minha história com Deus, é eu e Deus, na verdade. Então, gente, o sentido desse vídeo que estou compartilhando com vocês é: não tenha medo e não tenha dúvida de você escrever seu caderno da gratidão. Não duvide, porque quando você está escrevendo, você está falando com Deus e Ele vai te dar o melhor daqui. Você viu que eu escrevi 16 coisas, mas Deus me deu 5, 6 coisas, mas foi coisas fundamental para minha felicidade, não só carnal, como espiritual e como todas as pessoas ao meu redor. Não só me fez feliz a mim, como todo mundo ao meu redor. Entende? Então, não tenha dúvida, não tenha medo de escrever, porque quando você conversa, você está escrevendo, está conversando com Deus, tá? Não é nada menos do que isso. Você conversar, você e Deus. Entregue mesmo para o universo, escreva e entregue a Ele. Senhor, chame como você quiser, como você se sinta bem. Senhor, eu estou escrevendo o meu sonho, o meu objetivo, eu te entrego, mas você só me entrega o que for bom para mim, o que você acha que é bom para mim, porque tudo que vem dele que é o bom para sua vida. Eu sou prova disso. Muitas das pessoas, como meus mentorados, como as pessoas que já têm passado aqui por mim, porque eu ando no mundo, eu ando viajando, por onde eu ando falando dos milagres que Deus fez, faz e irá fazer na minha vida. Eu sou prova disso. E esse vídeo, ele não é editado, né? Porque vai ficar assim mesmo, se eu errei ou não, me desculpa, né? Mas é para você ver que eu sou gente como você. E se Deus me tirou do fundo do poço, né, mental, comigo mesma ou com outras pessoas, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, Ele também pode fazer por você. Ele pode tirar você das situações que você acha que não tá te fazendo bem, como me tirou também, né? Eu já tive lá nessa situação que eu não estava satisfeita e eu clamar por Deus e eu pedi Deus me dê algo que eu possa te enxergar, me dê algo que possa transformar a minha vida. E foi escrevendo e conversando com Deus que minha vida tem transformado. Por isso que chama Caderno da Gratidão, né? Ou você pode chamar do jeito que você quiser, como você se sente confortável, mas o único foco é você conversar com Deus e Ele vai te entregar o melhor que é pra você, o que Ele acha melhor pra você, tá certo, filha? E então, nessa quinta-feira abençoada, que hoje é quinta-feira, eu só queria compartilhar porque eu tava organizando meu caderno da gratidão e encontrei isso aqui, né? E senti de compartilhar isso, né? Porque eu recebi muitas mensagens das meninas falando que eu incentivei elas a voltar a escrever ou começar a escrever o caderno da gratidão. E muitas já tá tendo aí, as coisas estão acontecendo na vida dela através do caderno da gratidão, né? E é isso, filhas, fica com Deus e lembre, tudo que você entrega para Deus, você entrega e não duvide. Porque
Porque com Deus não tem, eu tô achando, eu quero. Não, com Deus é certeza que ele, tudo que você declarar, ele vai chegar pra você, tá certo? Então fica com Deus, e o próximo vídeo eu vou contar como foi a minha viagem pro Maranhão, para encontrar meu sobrinho, como foi minha conversa com Deus. Porque lembre, a gente é ser humano e a gente é teimoso, e eu sou uma delas. E vou mostrar para você o que acontece com a teimosia, quando a gente teima com Deus. Deus vem e ele mostra para você: Rosana, aqui é o caminho que você tem que seguir, porque eu estou te mandando, é assim que você tem que ir. Porque assim foi a minha viagem para o Maranhão, reencontrar com meu sobrinho, tá bom? Então fica com Deus, eu espero que esse vídeo tenha contribuído algo na sua vida, porque é isso que eu tenho pedido a Deus, né? Que Deus venha mudar a minha vida cada vez mais, porque eu possa contribuir na vida do outro, como tem acontecido, né? É nesses 4 anos que eu tenho mudado a minha forma de pensar, de ver, de falar, né? Entender que Deus é o dono de todas as coisas e a gente só tem que esperar o melhor dele, não é verdade? Isso tem acontecido na minha vida todos os dias. Então, fica com Deus.